Abra sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 19, lá no versículo 35. Abra sua Bíblia. Obrigado, irmãos. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Se alguém precisar de ajuda, a equipe de obreiros está aí já no salão para ajudar vocês. Eles vão até vocês. Encontraram? E quem por acaso não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar nas telas que vai estar sendo projetado aí para vocês. Encontraram? Então, para nós chegarmos aqui onde eu vou ler agora, irmãos, preste atenção. A palavra de Deus mostra que um homem chamado Senaqueribe, ele herdou um reino do pai, que era o reino da Assíria, e esse reino vinha conquistando todas as nações ao redor. E o pai dele morreu, ele assume o reinado, o Senaqueribe, e ele, irmãos, continua conquistando. E a Assíria continua crescendo. E quanto mais cresce, mais forte fica o exército, porque as nações são anexadas. E ele um dia fez guerra contra o Egito. O Egito era a maior potência bélica daqueles dias. E ele venceu o Egito. Então ninguém parava Senaqueribe. Só que chegou um momento em que Senaqueribe olhou para Judá. O pai dele já tinha conquistado o reino do norte, que era Israel. Na época Israel estava dividido em dois reinos, o do norte e o do sul. O do norte continuava chamando Israel, o do sul era Judá. Só que quando a gente estuda sobre o reino do norte, nenhum rei servia a Deus lá. Todos os reis que tiveram sobre aquele reino, todos eram ímpios. Mas no reino de Judá, a maioria serviu a Deus. E naqueles dias, irmãos, havia um rei chamado Ezequias. E ele era um homem de Deus, irmãos. Amém? Ele servia a Deus de verdade. Era aquela pessoa que vivia as escrituras, vivia os ensinamentos que Deus havia dado pelos seus profetas. Então Deus o estava abençoando muito. Só que esse Senaqueribe resolveu conquistar Judá também. Eu quero Judá para o meu império. E ele veio e enviou cartas. Primeiro ele invade Judá, ele vai tomando o território, e quando ele chega perto de Jerusalém, ele envia um homem chamado Rabisaque com uma carta, que deveria ser lida para o rei e para todo o povo. E eles leem aquela carta. E naquela carta, irmãos, ele afronta tanto a Ezequias quanto o povo, como o próprio Deus, dizendo que nem mesmo Deus poderia salvá-los, que o povo não deveria confiar em Ezequias, que era o rei, o homem de Deus, que eles não deveriam muito menos confiar no Senhor, em Deus, porque se os deuses do Egito não conseguiram impedir ele, não seria o Deus de Israel, o Deus de Judá, que poderia impedir. Quando ele fez isso, irmãos, ele afrontou a quem? A Deus. Ele estava tentando tomar posse daquilo que Deus havia dado ao povo e que estava sendo administrado por um homem de Deus. O que eu quero que você entenda, irmãos? Lá na cruz do Calvário, Cristo morreu por nós. A morte dele foi para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e pudéssemos ter acesso a todas as promessas.
O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1:20, que todas quantas promessas há de Deus para nós, em Cristo, lá na cruz, houve o sim e o amém. Hoje, quando uma pessoa se volta para Deus, irmãos, e busca a Ele só como Deus, serve a Ele, todas as promessas estão à disposição. Então Deus quer que você esteja saudável, porque Ele nos provê a cura. Ele quer que você tenha a provisão material, a provisão física, a provisão na sua família, no seu casamento, em todas as áreas. E quando o diabo, os demônios, ou pessoas malignas, existem pessoas malignas por aí? Irmãos, quando o diabo e pessoas malignas tentam tocar naquilo que Deus nos deu, a saúde, a paz no coração, a alegria, o casamento, a família, ou qualquer outra área, irmãos, ali, tanto Satanás quanto aquelas pessoas estão se levantando contra o propósito de Deus para a nossa vida, que é que tenhamos vida e vida com o quê? Está dando para entender? Então toda vez que você vê uma área da sua vida sendo atacada, seja por demônios, seja por pessoas malignas, irmãos, nós temos que fazer como Ezequias, entrar na presença de quem? De Deus. No versículo 14, eu pedi para abrir no 35, né? Mas vamos voltar ali no 14. Olha a oração de Ezequias a Deus. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu aonde? Subiu aonde? A casa do Senhor. Ele não foi num centro de feitiçaria. Amém? Ele não foi num lugar tomar passe. Ele não foi lá no fundo do bairro fazer, como é que a gente chama? Puxa vida. Fugiu da minha memória agora. Não é despacho. Mas fugiu mesmo, gente. Que faz lá com a tesoura velha com carvão em brasa? Ajuda o pastor aí. Benzedura. Não foi benzer lá no fundo da vila, naquela última rua, lá na casa lá daquela pessoa que passa o carvão em brasa com a tesoura velha. Ele foi na casa de Deus. Muita gente é derrotada na vida, irmãos, porque procura os lugares onde Deus o quer. Não está. Se nós queremos vitória sobre todas as afrontas que se erguem sobre qualquer área da nossa vida, nós temos que subir à casa do Senhor. Continuando, versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar a quem? Quando você vê uma área da sua vida, irmãos, sendo afrontada por um demônio ou por uma pessoa, você tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, a afronta é contra quem? É contra o Senhor. Porque foi o Senhor que pegou o seu filho e colocou naquela cruz, para que eu ao crer nele tivesse o quê? A saúde. Para que ao crer nele, porque a Bíblia diz que na cruz ele se fez pobre, para que eu pudesse enriquecer, ou seja, ter o suprimento abundante. Diga glória a Deus. Para que eu e a minha casa fôssemos salvos e servíssemos a quem? A Deus. Para que digno de honra fosse o matrimônio e o leito sem mácula. Para que Deus abençoasse os nossos filhos, para que nenhum mal nos suceda e praga nenhuma chegue aonde? Nós temos que trazer diante de Deus, irmãos, que há algo, seja pessoa, seja espiritual, se levantando contra o querer de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas fazem o quê? Aceitam, se conformam. É isso que está acontecendo, talvez é porque Deus quis. Eu tenho que aceitar.
É ou não é verdade? Mas não. Vamos continuar ouvindo o que o Ezequias está falando com Deus. 17. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Ele diz, olha Deus, é verdade. Esse rei anda devastando nações por aí. Ninguém para eles. Eu pergunto, irmãos, o mal anda destruindo pessoas por aí? E pessoas malignas andam destruindo pessoas por aí? Mas por que será que o Senaqueribe conseguiu fazer isso com aquelas nações? E por que hoje em dia o mal e pessoas malignas conseguem fazer isso com pessoas hoje em dia? Pessoas que dizem até acreditar em Deus. Porque muitas vezes elas servem a Deus da maneira que é. Versículo 18. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses o que é? Não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Por que Senaqueribe destruiu aquelas nações? Por que hoje o mal continua destruindo pessoas? Porque há pessoas servindo deuses, com letra minúscula, feito pelas mãos dos homens, feitos às vezes numa fábrica, vendido na loja por R$1,99. As pessoas se encurvam aquilo, adoram aquilo, clamam a aquilo, pedem a aquilo pelo seu socorro. E a Bíblia é muito clara a respeito da idolatria. E aqui está sendo dito, por isso eles foram o que é? Destruídos. Olha o final do versículo 18, as últimas palavras. Por isso os destruíram. E fica a questão, talvez tenha pessoas aqui que a vida tem sido destruída, não é porque não acredita a Deus, em Deus, é porque às vezes estão servindo a Deus da maneira o que é? Errada. E o mal não perde oportunidade para roubar, matar, destruir. Bom, continuando. 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o quê? O Senhor Deus. Agora aqueles que servem a Deus, irmãos, que vão na casa dele e invocam a ele contra os seus inimigos, Deus irá operar. E todos aqueles que não servem a Deus, como a Bíblia ensina, verão que o nosso Deus é o Deus o que é? Verdadeiro. Porque o nosso Deus intervém em nosso favor. Ele muda essa situação. Se você é a pessoa que serve ao Deus da Bíblia, você vai ver Deus mudar a tua situação. E se há alguém aqui que diz, pastor, eu não andava servindo o Deus da Bíblia, eu acho. Eu andava servindo aquele que é feito pelos homens. Aqueles que são vendidos por aí. Se você se voltar para o Deus da Bíblia, Ele será Deus na sua vida. E Ele vai mudar essa situação. É uma decisão sua. Diga graças a Deus. Amém? Aí veio a resposta. Deus levantou o profeta. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o que? Eu ouvi. Som. Pula lá para o versículo 32, para a gente resumir. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Que coisa linda! Porque eu ampararei a esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Irmãos, Deus não vai tocar na nossa vida. Se nós estamos servindo a Ele e subimos na casa dEle e clamamos a Ele contra a carta de afronta, esse mal não vai ter poder sobre a nossa vida. Diga graças a Deus. O Senaqueribe fez o quê?
Ele pegou 185 mil soldados e ele acampou ao redor de Jerusalém. É muito soldado, irmãos. Hoje parece um número pequeno, mas por aquela época era muita gente. Eles iriam destruir Jerusalém se entrassem. Lá estavam eles prontos para a batalha. Só que o clamor de Ezequias fez com que Deus agisse. O versículo 35 diz: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos o quê? Mortos. Deus enviou apenas um anjo naquela noite, irmãos. E aquele único anjo matou todo o exército inimigo. Não sobrou um para contar a história. Amém? Você gostaria que o anjo de Deus visitasse a tua vida? E acabasse com todo o mal que tem se levantado contra a tua vida? Quem gostaria? Eu vou te ensinar hoje como fazer os anjos de Deus agirem em teu favor. Pastor, tem como? Tem. E não é acendendo vela atrás da porta para o anjo da guarda. Porque se você fizer isso, o inimigo te destrói, porque isso é idolatria. Não é acendendo velinha para um bebelô lá na cômoda, porque isso também é idolatria. O inimigo vai destruir a tua vida. Talvez por isso alguns estão sendo destruídos. Então como que é? Eu vou te ensinar como fazer os anjos de Deus agirem, trabalharem em teu favor, como aconteceu aqui no caso de Ezequias. Diga graças a Deus. Vamos em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 12, lá no versículo 8. Lucas 12, versículo 8. Vocês estão entendendo a mensagem? Lucas 12, versículo 8. Encontraram? E digo-vos, é Jesus falando aqui, irmãos, e digo-vos, que todo aquele que me confessar diante de quem? Dos homens, também o Filho do Homem, que é Jesus, o confessará diante de quem? Dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de quem? Vamos lá. O que eu preciso para que Jesus me confesse diante dos anjos? Ou seja, essa pessoa aqui é meu servo, é meu filho, ele me pertence e vocês têm que guardar eles. O que é necessário para que Jesus fale isso para os anjos dele? O texto diz que eu preciso confessar Jesus diante de quem? Dos homens. Só que essa confissão, irmãos, ela tem um duplo sentido. Amém? Ela é vocal, com as nossas o quê? Palavras. E ela é uma atitude, uma vida prática. Diga graças a Deus. Amém? Põe na tela para mim, faz favor, Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Pergunta para a pessoa do lado: você tem ouvido pregação? Pregação da palavra? Então tá. Versículo 9. A saber, se com a tua boca o quê? Confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Irmãos, toda pessoa precisa confessar que Jesus é Senhor da sua vida. Se Jesus é Senhor da nossa vida, nós não fazemos mais nada na vida sem a permissão dele. Eu vejo muita gente assim,
Elas decidem, fazem o que querem, aí as coisas saem do jeito que saem, tudo errado. Aí elas querem que Jesus venha e conserte. As pessoas que têm Cristo como Senhor, elas não fazem nada sem que Jesus as dirija, as oriente. Diga graças a Deus. Elas vivem uma vida de obediência à palavra e de fidelidade a quem? A Deus. Eu vou dar alguns exemplos muito simples, certo? Digamos que você é convidado para ir numa festa de aniversário de um familiar. É errado ir na festa de aniversário de um familiar, gente? Legal, bacana, comunhão, família, sim ou não? Só que lá, aquela família que você vai visitar, são pessoas que acreditam em Deus, mas não vão na igreja. Elas não frequentam igreja nenhuma, né? Alguns até se denominam, como é que é lá fora? Católico não o quê? Não praticante, né? Ou luterano não praticante, essas coisas aí. Hoje em dia estão até inventando evangélico. E digo para você, não existe evangélico não praticante. Ou a pessoa serve ou ela é desviada. Não existe não praticante. Ou ela está no caminho, ou ela está desviada do caminho. Amém? Para deixar bem claro. Não existe evangélico não praticante. Existe evangélico desviado. Ou que nunca entrou no caminho. Amém? Tem que ficar claro. Se nas outras religiões tem o não praticante, é problema deles. Amém? Voltando aqui. Aí a pessoa é convidada para ir numa festa de aniversário de familiares, só que eles creem em Deus, acreditam em Deus, mas não vivem uma vida prática com Deus. Eles sabem que você vai na igreja, porque você já falou, você já disse que Jesus é tudo para você, amém? Aí você está lá. Quando você está lá conversando com eles, aí começa aquela roda de conversa. Todo aniversário tem, sim ou não? Aí começa a falar mal de alguém. Se você é uma pessoa que confessa Jesus na prática, você não vai ficar naquela roda. Você vai o quê? Você vai lá pegar um cachorrinho quente. Festa de aniversário tem cachorro quente, não tem? Você vai lá pegar um cachorro quente. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos O que é escarnecer? É falar mal de pessoas. Ele não vai. E quando ele não precisa falar, parem de falar de fulana. Não, ela só o quê? Ela se cala. Ela não fala. Ali, sem uma palavra, ela está confessando quem na vida dela? Ela está confessando Jesus. Porque ela não aceita, irmãos, se colocar para falar mal de alguém. Porque ela não é hipócrita. Como assim, pastor? Ninguém gosta que os outros falem de si. Mas no momento que eu decido falar dos outros, eu sou o quê? Pode falar, gente. Hipócrita. Diga coisa. É isso mesmo, coisa braba. Amém? Mas vamos pensar nesse aniversário ainda. Aí a pessoa, irmãos, não tem a roda lá dos escarnecedores. Esse aniversário é mais leve, né? Mas tem aquela roda do papo. Está falando de futebol, está falando de política, que é os assuntos que rola todo lugar, sim ou não? Daqui a pouco, irmãos, alguém vem e oferece para você bebida alcoólica. A Bíblia permite ou proíbe a bebida alcoólica? A Bíblia diz, os bêbados não herdarão o quê? Diz, pastor, sim, 1 Coríntios 6,10. Está escrito claramente que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Pastor, mas eu posso frequentar a igreja e beber? Pode ou não pode? Pode. Você tem livre-arbítrio, agora você só não pode entrar no reino dos céus. Poder beber você pode. Agora entrar no reino? Pastor, se eu quiser eu faço, sim, você tem livre. Mas Deus também tem a palavra dele, e ele é justo, não se esqueça. Ele é fiel, amém?
Vamos continuar aqui. Aí oferece para a pessoa que frequenta a igreja, que fala que Jesus é tudo para ela, e quando oferece, ela o quê? E ela o quê? Aí todo mundo, tu viu? Bebeu. Porque quando alguém é convertido, todo mundo fica o quê? Para ver se não vai cometer um errinho. Porque eles têm aquela ideia assim, ó, esses crentes se acham tudo santinho. É ou não é? Irmãos, para entender, aonde é que eu tenho que confessar Jesus diante dos homens? Não é eu sair para cada um dizendo, ó, Jesus está no meu coração, ó, Jesus está na minha vida, eu tenho Jesus. Não, é no seu proceder. É no modo como você vive lá fora. É quando você pratica a palavra de Deus. É ali que você confessa Jesus. Quando o pastor não está vendo, quando não tem nenhum irmão da igreja perto de você. Amém? Um dia eu ouvi um pastor dizendo assim, quando ele pregava sobre Jó, porque Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. E ele explicou o que é uma pessoa íntegra. É aquilo que a pessoa é até mesmo no quarto com a porta fechada. Ela não vai entrar num site pornográfico. Ela não vai estar fazendo coisas erradas. Porque ninguém está o quê? Porque a pessoa íntegra aos olhos de Deus, ela sabe que não importa onde ela esteja, os olhos de Deus o quê? Estão sobre ela. Você crê que Deus é onisciente e onipresente? Então, amém? O que isso implica? Se eu procuro viver a palavra de Deus no meu dia a dia, irmãos, sem falar para ninguém que eu sou de Jesus, mas apenas por eu viver a palavra de Deus diante de quem? Dos homens, Jesus chega e diz para os anjos dele, ele é meu filho, é meu servo. E quando Jesus fala isso, irmãos, os anjos se colocam em prontidão para agir em nosso favor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Você está em Lucas, né? João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Capítulo 1. Nós lemos ali, ó, tá vendo na tela ali, pessoal? Se com a tua boca confessares a quem? E em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás o quê? A confessar Jesus, irmãos, com a nossa vida, nos leva a ter o quê? A salvação. Por que é importante frisar isso? Olha o versículo 13. Diz assim, ó. E a qual do quê? Dos anjos. Disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus. A única coisa que eu quero desse versículo é o início. De quem Deus está falando? E a qual dos anjos. Agora olha o 14. Não são porventura todos eles, olha aqui para o pastor. Eles quem? Os anjos. Volta para o texto. Não são porventura todos eles espíritos o quê? Ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha que interessante. O que são espíritos ministradores? São os anjos. O que é ministrador? Ministro, irmãos, ou ministrar, que é o que um ministro faz, é trabalhar. Amém? Amém, irmãos? Para quem não sabe, a palavra ministro vem da palavra diaconia, que significa trabalho. Amém?
Por exemplo, irmãos, quando o presidente nomeia ministros, ele nomeia o ministro para trabalhar, por exemplo, na pasta da economia, na pasta da saúde, na pasta da educação, sim ou não? Naquele ministério. Os anjos de Deus são trabalhadores. E eles são trabalhadores enviados por quem? Por Deus. Para trabalhar a favor de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação. E quem é que vai herdar a salvação? Quem confessa a Jesus, seja com a sua boca, seja com a sua vida, diante de quem? Dos homens. Agora eu quero fazer uma pergunta: os anjos de Deus trabalham a favor de todas as pessoas? Não, porque nem todos vivem Jesus na sua vida. Eles com a vida, lembre lá de Lucas 12:9. Põe Lucas 12:9 na tela, faz favor. Não precisa voltar, só põe na tela. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Se eu pratico o que é errado, se eu faço o que a Bíblia diz que eu não posso, o quê? Eu estou o quê? Negando a Jesus. E os anjos de Deus ouvirão de Jesus: eu não sei quem são. Amém? Quem quer ser uma ovelha de Jesus? Põe na tela para mim João 10:27. Esse é bem conhecido. As minhas ovelhas, e eu o quê? Eu as conheço. As ovelhas de Jesus são as que ouvem a voz dele, obedecem a ele, praticam a palavra dele. Irmãos, confessam a Jesus na sua vida, sem abrir o quê? A boca, no seu procedimento. Jesus sabe quem elas são. E Jesus fala isso para quem? Para quem? Para os anjos. Pergunta para a pessoa do lado: Jesus tem falado de você para os anjos? Ai, pastor, tomara. Que tomara, gente? Não tem tomara. Ou está falando, ou não está. Pastor, como eu sei se ele fala? Como que está a tua vida lá diante dos homens? Você está sendo uma pessoa fiel à palavra de Deus? Ou você só acredita em Jesus? Está dando para entender? Esses anjos, irmãos, eles são enviados por Deus para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. E deixa eu dar um ensinamento aqui para vocês. Eles são espíritos ministradores, trabalham em favor dos salvos. Eles ministram, mas não podem ser ministrados. O que quer dizer isso? A Bíblia proíbe você falar com os anjos. A Bíblia proíbe você fazer pedidos a quem? Santo Arcanjo Miguel. Joga fora esse negócio, gente. Sai fora disso. Santo Arcanjo Gabriel e Rafael. A Bíblia nunca chamou Gabriel de arcanjo. E nem na Bíblia está escrito sobre algum Rafael. Amém? O único arcanjo da Bíblia é Miguel. E nunca se vê ninguém fazendo orações nenhuma a qualquer anjo, arcanjo, querubim ou serafim. Nunca. Nós só oramos a quem? Ao Pai. Em nome de quem? De Jesus. É assim que a Bíblia ensina. Irmãos, então os anjos de Deus, eles estão prontos para trabalhar. Eles estão prontos para agir em nosso favor. Havia um anjo preparado para Ezequias, irmãos? Sim ou não? Bastou ele entrar na casa de Deus, colocar diante de Deus a carta de afronta, levantar o clamor, e naquela noite Deus fez o quê? Enviou o anjo. E o anjo dele trabalhou a favor de quem? Do servo de Deus. Se eu e você queremos ver os anjos de Deus agindo, trabalhando em nosso favor, realizando a obra de Deus na nossa vida, irmãos, nós temos que levar a palavra de Deus aqui, a sério. Abra sua Bíblia agora no Salmo 103, versículo 20. Salmo
103, versículo 20. Está ficando clara a mensagem? Então tá. Vocês não estão com calor, pessoal? Eu estou suando aqui. O que é, irmã? Poupar luz, né? O presidente está pedindo, né? A gente tem que orar para chover mais lá para cima também. Salmo 103, a senhora é esperta, né? Eu acho que a senhora é friolenta, não quer que eu ligue usar. Irmãos, olha esse versículo. Olha que coisa fantástica. Versículo 20. Preste atenção. Bendizei ao Senhor quem? Anjos seus, magníficos em quê? Em poder. Irmãos, os anjos de Deus são magníficos em poder. Eles têm muito o quê? Eles têm muito poder. Imagine, um só matou 185 mil soldados. Dizem que a população aqui de Campo Bom é entre 60 a 65 mil. Pega 3 vezes a população de Campo Bom e manda um anjo numa noite só. Vai virar uma cidade o quê? Fantasma, deserta. Vai sumir todo mundo. Um anjo, irmãos, não é 2, 3, é um anjo. Um só. E Jesus, irmãos, quando ele dá uma ordem aos anjos, os anjos o quê? Lembra quando Jesus, ele estava sendo preso e o Pedro veio e cortou a orelha do Malco, o auxiliar do sumo sacerdote? Jesus pegou a orelha dele, restituiu a orelha e disse para Pedro: guarda a tua espada, porque aquele que com a espada fere, com ela será o quê? Se eu quisesse, ele fala para Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele me daria 12 legiões de anjos. Uma legião, irmãos, são cerca de 6.000 anjos. 12, Jesus disse, é só eu pedir e o Pai envia 72 mil anjos. Irmãos, acabava com todas as pessoas do planeta. Não ia sobrar um inimigo para contar o quê? Você quer que Jesus te confesse diante dos anjos? Esse aqui é meu, tem que trabalhar em favor dele. Eles são magníficos em poder, irmãos. Deus os dotou assim, mas repito, você pode fazer algum pedido para o anjo? Se você fizer isso, o diabo entra e destrói a sua vida, porque é pecado. Jesus disse, se eu quisesse, eu rogaria a quem? Ao Pai, e Ele daria. Amém? Você tem que ter muito cuidado, irmãos. As pessoas não leem a Bíblia. Ela só vai atrás do que os outros dizem e faz errado. Mas voltando aqui. Olha que interessante. Versículo 20. Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas... Eles cumprem as ordens de quem? De Deus, obedecendo a voz da sua palavra. Vamos lá. Os anjos de Deus, irmãos, vou usar uma expressão nossa, estão sempre de orelha em quê? Em pé, esperando as ordens de quem? E como que as ordens de Deus são dadas? Eles obedecem à voz da palavra de Deus. Diga graças a Deus. Irmãos, quando Ezequias entrou na presença de Deus, e ele levantou um clamor, dizendo que o que Senaqueribe estava fazendo era uma afronta contra Deus, contra o povo de Deus, contra a terra que Deus havia dado para eles, Ezequias estava invocando a palavra que Deus havia dado para Israel no Egito e no deserto, dizendo que Deus daria àquele povo aquela terra. Ezequias estava dando o que naquela oração?
voz à palavra de Deus. Quando em oração nós damos voz à palavra de Deus, irmãos, é como se os anjos estivessem ouvindo uma ordem de quem? De Deus, e eles entram em ação. Quando eu vou orar por alguém, irmãos, e eu digo assim: meu Deus, eu estou falando com Deus, meu Deus, aqui está essa pessoa enferma, mas a tua palavra diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores, carregou nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos. O que eu estou dando? Voz àquilo que está escrito. Amém? E eu invoco o poder de Deus para que aquela pessoa seja curada. Os anjos de Deus entram em quê? Em ação. Quando eu vejo alguém se levantando contra mim, para fazer o mal contra mim, Deus, a tua palavra diz: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. O próprio texto diz ali no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem para que te guardem, se porventura tropeçares com teu pé em alguma pedra. Os anjos de Deus, irmãos, dotados de poder, estão com as orelhas em pé, prontos para ouvir a ordem do Senhor. E ela é dada quando em oração a Deus, nós reivindicamos o que está escrito aonde? Nós reivindicamos a palavra, a promessa de Deus. Amém? Pastor, eu estou endividado, pastor, eu estou desempregado, pastor, eu estou na miséria. Pai, a tua palavra diz que se eu estiver disposto a te obedecer, o Senhor me dará os melhores frutos dessa terra. A tua palavra diz que o Senhor tem posto diante de mim uma porta aberta que ninguém pode o quê? Fechar. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer na prosperidade dos teus servos. Eu estou dando voz a quê? Quem vai entrar em ação? Os anjos dele. Foi o que Ezequias fez. Mas por que o anjo atendeu ao clamor que Ezequias fez a Deus? Porque Ezequias era um homem de Deus, irmãos, não da boca para fora, mas no dia a dia, na maneira como ele vivia diante de quem? Se eu e você andarmos como homens e mulheres de Deus aí fora, irmãos, sempre nem precisar falar para as pessoas que somos de Deus, mas quando nós renunciamos o pecado que nos é oferecido, não aceitamos aquilo que é errado, fazemos o que é certo, as pessoas vão nos olhar, muitas delas vão nos achar esquisitos, porque não vivemos como os demais, sim ou não? Mas Jesus vai olhar lá de cima, vai chegar para as suas legiões de quê? E vai dizer: esse é meu. Vocês têm que estarem prontos para quê? Servir a favor deles. Isso é forte demais, irmãos. É o mundo espiritual ali pronto para agir em nosso favor. Aqui, nós estamos aqui. Esse é o nosso mundo natural, sim ou não? Vocês na minha frente e eu na frente de vocês pregando a palavra. Sim ou não? Você tem noção de quantos anjos tem sobre esse lugar, irmãos? Hein? Eu creio que sobre nós os céus estão o quê? Abertos. Abertos. É como, irmãos, Jacó, lá no sonho que ele teve, ele viu o Senhor no alto da escada, dando a promessa, e os anjos de Deus subindo e o quê? E descendo. Diga graças a Deus. Como diz em João capítulo 1, e lá nós vamos encerrar, João capítulo 1, irmãos. João capítulo 1, e aqui nós encerramos. Um 44. Jesus estava escolhendo os seus apóstolos, seus discípulos, e ele escolheu um chamado Filipe, amém?
E esse Filipe, irmãos, ele pregou o evangelho para um homem chamado Natanael, pregou sobre Jesus. Diz o versículo 44, e Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele pregou para Natanael Jesus. Mas o Natanael não creu muito de pronto, irmãos. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há o quê? Dolo. Jesus falou isso para ele. Natanael nem sabia quem era Jesus. Olha como que ele se dirige a Jesus. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Ele não se dirige a Jesus como Senhor. Para ele Jesus era mais um homem. De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo do quê? Da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de quem? De Deus, tu és o rei de quem? Ele reconheceu a quem? Ele confessou a quem? A Jesus. Olha os 50. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas? Mas por que ele viria coisas maiores? Versículo 51, e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quando eu e você nos convertemos, Jesus vem habitar na nossa vida através da pessoa do Espírito Santo. Paulo ele diz que o mistério que esteve oculto durante todos os séculos foi revelado, que é Cristo em nós. Quando nós vivemos Cristo, Cristo está na nossa vida, e os anjos de Deus sobem e descem sobre quem? O Filho do Homem. E nós podemos ver coisas o que? Maiores. Os anjos de Deus estão aí, irmãos. E eles estão sempre ligados a quem? A Jesus. Eles ouvem Jesus confessar. Eles obedecem às ordens de Jesus. É Jesus quem os envia para servir a favor dos salvos. E é sobre a cabeça do Filho do Homem, de Jesus, que eles o quê? Então eu e você precisamos estar como com Jesus? Colados, juntos, vida com Deus, irmãos, vida com Cristo, confessando Ele sempre. Por isso que o diabo faz de tudo, em todo lugar, para que eu e você venhamos abrir a vida para o pecado, porque quando abrimos a vida para o pecado diante dos homens, negamos a quem? Não ouvi, negamos a quem? Negamos a Jesus. E os anjos o que é? Ficou claro para vocês? Entenderam como fazer os anjos agirem em teu favor? Irmãos, confesse Jesus com a sua vida. Você pode nem abrir a boca, mas a maneira como você vive demonstra Jesus na sua vida. Não se abra para o pecado, obedeça a palavra. Pastor, e quem não conhece a palavra, pastor, como é que faz? Por que não conhece a palavra? Se a porta da igreja está aberta para ouvir as pregações. É que eu sou um não praticante, lembra? Não existe cristão não praticante. Existe cristão desviado. E quem está desviado está fora do caminho. Se está fora do caminho, está fora da palavra. Venha aprender a palavra de Deus, pô-la em prática e Deus vai operar. Diga graças a Deus. Vamos levantar o clamor, irmãos?